Fala galera, bom dia! Vou fazer um vídeo falando um pouquinho sobre a compra e venda do Newcastle United, né? Foi algo que teve um desdobramento enorme durante a semana e vou falar alguns tópicos, um resumido, né, mesmo do que aconteceu, do que pode acontecer com relação ao Newcastle. Primeiramente, a compra foi feita pelo príncipe da Arábia Saudita, né, Mohammed bin Salman, ele que é um dos ditadores da Arábia Saudita. Essa compra já teve uma tentativa na temporada passada, porém a Premier League não aceitou essa venda, né, até porque por relações muito mais financeiras do que propriamente morais, tá? Para deixar bem claro, a Premier League tem um aspecto de tentar combater racismo, combater homofobia, só que essa compra deixa um pouquinho um asterisco, né? Até porque, se a gente for analisar, o Mohammed bin Salman, ele é um dos ditadores e alguns jornalistas já foram mortos na Arábia Saudita com relação a essa censura da imprensa. Então é uma compra bem conturbada que faz com que a Premier League também seja um pouquinho questionada com relações à ética e principalmente à moral também, já que a Premier League tenta de alguma forma combater racismo, xenofobia, homofobia. Então foi bem complicada essa venda e compra. Para entender, o Newcastle tinha um dono, né, que é o Michael Ashley. Dentro dessa compra, o Newcastle não tinha vindo tendo investimentos. Então a torcida do Newcastle basicamente odeia a família Ashley. Então, para a gente abrir já um parêntese aqui, a compra ela é bem complicada se a gente for analisar questões éticas, questões morais. É uma compra que particularmente eu não concordo, não fico feliz, até porque a gente sabe que na Arábia Saudita as mulheres são totalmente excluídas da sociedade, né? Até porque os ditadores têm muito essa questão do homem estar no foco, então muita coisa é complicada na Arábia Saudita. Mas olhando pelo lado torcedor do Newcastle, é uma compra que você sendo torcedor, você entende. Você vê o Manchester City há pouco tempo sendo comprado, você vê como o Manchester City cresceu nas últimas temporadas, ganhando campeonatos ingleses, ganhando copas, participando de finais de Champions League. Então o torcedor tem esse lado competitivo de querer ver seu time brigando por títulos. Essa parte a gente não pode deixar de lado, é algo compreensível com relação ao Newcastle. Se a gente for analisar, o Newcastle é um clube que tem muito a questão característica local de cidade, né? É um time da cidade, então foi os próprios moradores que criaram o clube. Então tem muito essa questão de apego. Porém, com esse dono Mike Ashley não tendo investimentos, tem até uma brincadeira que eu ouvi alguns comentaristas, algumas pessoas mais capacitadas, né, falando com relação a isso, que até caso o diabo contratasse o Newcastle, a torcida ficaria feliz, para você ver o quanto eles odiavam o Mike Ashley. Então, essa compra tem sido bem conturbada com relação à parte jornalística, né? Até porque a gente sabe que esse dinheiro é dinheiro público da Arábia Saudita, é lavagem de dinheiro, sim. Então é um poder que faz comprar o Newcastle United. A compra não foi aceita na temporada passada porque Catar e Arábia Saudita tinham relações diplomáticas rompidas. Então, basicamente, a beIN Sports, que é um dos canais que são regidos por esse sistema saudita, ele tinha permissão de transmitir a Premier League no Oriente Médio completo, né, em todos os países do Oriente Médio, menos na Arábia Saudita, até porque essas relações diplomáticas eram rompidas. E agora, no início do ano, essas relações conseguiram entrar em um acordo. Então, voltaram a ter relações diplomáticas Catar e Arábia Saudita. Então, entre a Premier League fala que foi por causa disso que agora aceitou a compra. A Premier League fala que o Bin Salman não terá, como a gente pode dizer, não vai interferir em nada dentro do clube. Então, por isso essa compra foi aceita. Mas a gente sabe que ele vai ter sim a cartada na mão. Só para também outro parêntese, quando o City foi comprado com dinheiro também do Oriente Médio, a gente tem que lembrar o Abramovich, quando compra o Chelsea, foi com relação também a ele se aliar ao Putin, algumas coisas também referente à União Soviética. Então são dinheiros que a gente tem que sempre falar, não é só porque é o Newcastle não, outros clubes têm que ser questionado também essa compra. Então, basicamente isso. A Arábia Saudita pirateava essa transmissão da Premier League.
Então, por isso, a Premier League fala que não aceitou essa venda e compra do Newcastle. Com a volta das relações diplomáticas entre os dois países, a Premier League acha agora uma venda viável, correta. Então, o Newcastle é o novo bilionário aí do futebol. Sempre lembrando que o Newcastle, por esse fato de o Mike Ashley ser odiado pela torcida e ser muito pão duro, o Newcastle tem uma questão muito saudável financeiramente o clube. Então, vai poder contratar bastante. Sempre lembrando que tem um fair play financeiro, falo entre aspas, que alguns clubes parecem que tem um privilégio maior do que os outros. Então, a longo prazo, a gente pode ver o Newcastle. Outros clubes tem que ser questionado também essa compra. Então, basicamente isso. A Arábia Saudita pirateava essa transmissão da Premier League. Então, por isso, a Premier League fala que não aceitou essa venda e compra do Newcastle. Com a volta das relações diplomáticas entre os dois países, a Premier League acha agora uma venda viável, correta. Então, o Newcastle é o novo bilionário aí do futebol. Sempre lembrando que o Newcastle, por esse fato de o Mike Ashley ser odiado pela torcida e ser muito pão duro, o Newcastle tem uma questão muito saudável financeiramente o clube. Então, vai poder contratar bastante. Sempre lembrando que tem um fair play financeiro. Eu falo entre aspas, que alguns clubes parecem que tem um privilégio maior do que os outros. Então, a longo prazo, a gente pode ver um Newcastle gigante aí